E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à série de vídeos sobre descritores do SAEP. Hoje a gente vai trabalhar o descritor 7, que é interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Bem, aqui vale salientar que a gente não vai estar interessado no momento em determinar a equação da reta. A gente está supondo que a equação já vai ser dada e a gente quer apenas interpretar geometricamente, tá? O gráfico, basicamente é isso. Então, dito isto, né, é importante também que a gente saiba que uma mesma reta ela pode possuir inúmeras equações diferentes para a mesma reta. Por exemplo, essa reta vermelha aqui, ela pode ter uma equação que a gente vai chamar de equação reduzida, que para esse exemplo aqui ficaria y igual a menos x mais 3. No momento, a gente não está interessado em descobrir por que é essa equação, tá, pessoal? Esse vai ser o próximo descritor, que é determinar a equação da reta. Então, se você tiver alguma dúvida aí, passa aqui na playlist para o próximo descritor, ok? Mas, por enquanto, vamos supor que a questão já nos deu essa equação reduzida. O que define a equação reduzida, basicamente, é o fato desse y estar isolado, tá? A equação geral, ela é como se fosse a reduzida, só que ao invés de eu isolar o y, eu isolo todos os termos do lado esquerdo e deixo igual a zero, ou todos os termos do lado direito. Por exemplo, se eu passo todos para o lado esquerdo, a gente vai ter x positivo, concorda? Mais y, que já era positivo, menos 3, que passou negativo, igual a zero. Na equação geral, a gente sempre vai ter a equação igual a zero, tá? Aqui tem uma observação importante em relação a essa equação geral, que é o fato de que, se eu pegar essa equação do jeito que ela está aqui, pensa comigo, e eu multiplico toda essa equação, por exemplo, vamos dizer que eu pegue ela e multiplique, sei lá, por menos 2. Vamos supor que eu multiplique ela todinha por menos 2. A equação que eu vou achar, né, esses coeficientes vão ser proporcionais, que eu vou ter aqui menos 2x, concorda? Se eu multiplicar tudo por menos 2. Menos 2y, aí menos com menos vai ficar mais, e 2 vezes 3, 6. E quando eu multiplicar 0 por menos 2, continua sendo 0. O que eu quero chamar a atenção é que esta segunda equação que eu estou circulando, ela está representada de uma maneira diferente da primeira, só que essas duas equações, elas representam a mesma reta. Então, aqui já tem uma observação importante, que é o seguinte: uma reta, ela possui infinitas equações gerais. Porque se eu pegar uma equação geral qualquer e multiplicar por qualquer número real, que não seja zero, claro, eu vou ter uma nova equação, só que representa a mesma reta. Se você tiver um programinha de geometria dinâmica feito Winplot, GeoGebra, qualquer um desses, você colocar essas duas equações, você vai ver que vai ser a mesma reta. Tá? Então, isso é a equação geral. Bem, a equação segmentária, ela está bastante interessada com os pontos onde a reta passa no eixo x e onde a reta passa no eixo y. Então, para o caso dessa reta que a gente está tomando como exemplo, eu teria x dividido pelo ponto onde esta reta passa no eixo x, que a gente está vendo aqui, ó, que é no 3. Então, ficaria x por 3. Quando eu for para o y, vai ser exatamente o mesmo raciocínio. Então, eu teria aqui, ó, deixa eu selecionar a caneta vermelha, mais y dividido. Nota que no eixo y, essa reta também está passando no 3, concorda? Então, ficaria y por 3. Tudo isso igual a 1. Então, o modelo de equação segmentária é sempre esse daqui. Sempre vai estar igual a 1. E vai estar o x e o y divididos pelo ponto onde essa reta corta esses dois eixos, tá? Então, fica essa observação. E a equação paramétrica? Essa é a menos comum de aparecer. É quando você coloca o x e o y em função de uma terceira letra. Por exemplo, para essa reta, uma possível equação paramétrica será x igual a 3 vezes t, nota que eu estou colocando em função de t, e y igual a menos 3 vezes t mais 3. Essa equação aqui, do jeito que foi dada, a gente chama de equação paramétrica, porque ela utiliza um parâmetro, como se fosse uma nova letra.
No caso aqui eu estou chamando de t, mas podia ser qualquer outra que não fosse x nem y, obviamente. Tá? Então, esses são os 4 principais tipos de equação da reta. A gente não está interessado nesse vídeo em achar essas equações, tá? Por exemplo, eu olho para o gráfico e já acho a equação, essas 4 equações. Não é o interesse no momento aqui, que vai ser o próximo descritor. A gente vai partir do pressuposto que a equação já foi dada. Aí, com ela dada, aí sim eu tenho que analisar e descobrir qual é o gráfico que mais combina com aquela equação que foi dada, tá? E geralmente a gente vai focar no estudo de que tipo de equação aqui especificamente. Aí é isso que a gente tem que se ligar agora, que vai ser na equação reduzida. Geralmente as questões, elas vão estar explorando muito essa questão gráfica, visual, com a equação reduzida. Agora, por que isso? Porque a equação reduzida, ela vem nesse modelo que a gente está vendo aqui, ó, y igual a x mais b. O y vem sempre isolado, a gente tem algum número real que multiplica x, mais um outro número real que não multiplica ninguém, que vem sozinho. É um termo independente. Esse número que multiplica o x, a gente chama coeficiente angular. O número que não multiplica ninguém, que é o termo independente, a gente chama coeficiente linear. Bem, o que é que o coeficiente angular ele me diz sobre a reta? Coeficiente angular tem a ver com ângulo, concorda? Então, ele vai ter uma relação com o ângulo que a reta faz com o eixo x. Mas não é necessariamente com o ângulo. Vai ser com a tangente desse ângulo. No momento, a gente não vai falar sobre a tangente, nem como é que calcula. Inclusive, se você tiver dúvida em relação a isso, calcular a tangente de um ângulo, eu vou deixar um card aqui em cima dando uma dica de como você calcular rapidamente seno, cosseno e tangente dos ângulos 0, 30, 45, 60 e 90, que são os ângulos que mais acabam caindo nas questões, tá? Então, o que é que o coeficiente angular vai me dizer? Se esse coeficiente angular for positivo, a consequência disso é que a gente vai ter uma reta subindo. Ou seja, se o coeficiente angular é um número positivo, a gente tem uma reta crescente. E aí, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o raciocínio, né? Se o coeficiente angular, então, for negativo, o que é que você acha que vai acontecer com a reta? A reta vai estar descendo. Então, a gente vai ter uma reta decrescente. Uma última possibilidade é o coeficiente angular ser zero. Se o coeficiente angular for zero, aí a reta nem vai estar subindo, nem vai estar descendo. Porque zero nem é positivo, nem é negativo. Então, a reta vai estar horizontal. Ok? Basicamente, quando o coeficiente angular é positivo, significa que essa reta ela vai ter um ângulo, vai estar formando um ângulo agudo com o eixo x. No caso dela ser decrescente, o ângulo é obtuso, é maior que 90 graus menor que 180. E no caso do AC0, é porque a gente tem um ângulo de 0 graus ou um ângulo de 180 graus. Tá? Ou seja, a reta ela é paralela ao eixo x, basicamente. Então, o coeficiente angular nos diz isso. Se ele é positivo, negativo ou zero, ele vai dizer se a reta sobe, desce ou se ela está horizontal. O coeficiente linear, ele chega até a ser um pouco mais curioso que o angular. Porque o coeficiente linear, ele vai nos dar um ponto. O coeficiente linear, ele vai ser o ponto onde a reta passa no eixo y. O ponto onde essa reta passa no eixo y é o que a gente chama coeficiente linear. Olhando para essa reta aqui, já dá para a gente determinar o coeficiente linear. Por quê? Como eu estou vendo que ela passa no eixo y no ponto 3, então eu já sei aqui que o coeficiente linear dessa reta vale 3. Agora o angular. Lembra que quando eu falei no início, logo no slide, acho que no slide anterior aqui, ó, eu disse que a equação reduzida seria menos x mais 3. Lembra disso? Vou escrevê-la aqui, ó. Eu disse que a equação reduzida dessa reta seria y igual a menos x mais 3.
Note que, olhando para essa equação e comparando com o modelo que foi dado, a gente vê que o linear vale 3, mas que o angular aqui vale menos 1. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é o erro mais comum que acontece nesse conteúdo. É você pensar que o coeficiente angular, por ser um número que vem junto com o x, você pensar que vai ser o local onde ele passa no eixo x, mas isso não tem nada a ver. É verdade, sim, que o coeficiente linear é o local onde passa no eixo y. Isso é verdade. Mas não é verdade que o angular, embora venha junto com o x, ele vai passar no eixo x. Não tem nenhuma relação. Professor, mas como é que eu pego isso e descubro que o angular é menos 1? No próximo vídeo a gente vai ver como isso é calculado. Tá, pessoal? Agora vamos lá. Como é que isso pode ser cobrado? Vamos ver uma questão do SAEP. Essa questão do SAEP nos diz o seguinte. Observe abaixo a representação gráfica de uma reta R, que é Px mais Q, com P e Q pertencente a R. Tá? Aqui faltou o Y, tá? O certo aqui seria vir escrito assim, y igual a px mais q. Esse daqui seria o correto ser escrito. Não tenho certeza se foi a questão que viu faltando, porque geralmente eu só copio e colo aqui, ou se foi eu que esqueci de digitar alguma coisa quando copiei e colei. Pode ter vindo faltando e eu não notei, tá? Mas o correto será esse. Aí diz assim, de acordo com esse gráfico, os coeficientes p e q são respectivamente quanto? Bem, note que o coeficiente P, ele representa aqui, já que é o número que está vindo junto com x, o nosso coeficiente angular. E o coeficiente Q, note que é um número que vem independente, então ele é o nosso coeficiente linear. Olhando para essa reta, pessoal, essa reta está subindo ou descendo? É uma reta crescente ou decrescente? Bem, constante ela não é horizontal. A isso daqui é uma reta, se você respondeu crescente, ela está correta, tá? Só que isso daqui pode ter gente que... Acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Estou ruim aqui que não apaga, né? Tem que pegar a borracha. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo a caneta. É uma reta, eu vou escrever horizontal mesmo, tá? Crescente. Só que tem muita gente que pode pensar numa situação dessa que ela é decrescente. Você vai dizer, pô, mas não faz sentido nenhum alguém pensar isso. Pior que faz. O que é que muita gente pensa aqui, pessoal? Pensar assim, se eu tiver aqui do lado de cima e eu estiver subindo, ela é crescente. Mas se eu tivesse no sentido contrário e tivesse assim, ela seria decrescente. Como é que eu vou saber se ela sobe ou se ela desce? Bem, o eixo X é quem nos diz isso. Se o eixo X aponta para a direita, então sempre tenho que ler um gráfico da esquerda para a direita. E quando eu vou da esquerda para a direita, imagine que eu sou essa pessoa, eu não vou estar descendo, concorda? Da esquerda para a direita, eu vou estar subindo nesse gráfico. Então, por isso que se trata de um gráfico crescente. Como a reta é crescente, a consequência disso é que o coeficiente angular precisa ser um número positivo. Isso já elimina a letra A, que diz que ele é negativo, e a letra C, que diz que é negativo. Agora, o coeficiente linear é até mais simples, porque o coeficiente linear é o local onde a reta passa no eixo Y. E onde é que ela passa no eixo Y aqui? No 3, né? Então, significa que o coeficiente linear, eu sei que ele é exatamente 3. E 3 é um número positivo. Então, significa que ambos os coeficientes serão positivos, tanto o angular quanto o linear. Então, a nossa resposta correta aqui vai ser a letra B. Qual é o erro comum que eu falei para vocês? É a pessoa pensar que o coeficiente angular, que é um número que vem junto com x, é o local onde a reta passa no eixo x. Note que a reta passa no eixo x aqui, ó, no menos 3. E esse menos 3 aqui ele não tem nada a ver com o coeficiente angular, nada. Só que se você pensa isso, você vai marcar que o angular é negativo e que o linear é positivo. Então, você vai marcar aqui, eu nem sei se tem essa alternativa, negativo e positivo, nem tem, né? Poderia até ter essa alternativa, tá? Mas fica aí essa observação. A próxima questão, também do SAEP, só que já de um ano diferente, diz assim. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y igual a kx mais z, possui coeficientes k maior que zero e z menor que zero. Qual é o gráfico que representa essa reta? Pessoal, aqui um raciocínio muito parecido, né?
A gente sabe que esse número que vem junto com x, no caso aqui a letra K, é o nosso coeficiente angular. E a gente sabe que esse número que não vem multiplicando o x, que é o termo independente, que no caso aqui é o z, é o nosso coeficiente linear. Só que essa questão já nos deu uma informação acerca do fato de ser positivo ou negativo. Já nos disse que z é um número menor que zero. Ou seja, eu já sei que o coeficiente linear é negativo, concorda? Assim como eu já sei que o coeficiente angular, que é o k, ele é maior que zero. Então, significa que o coeficiente angular é positivo. Então, vamos primeiro pensar no angular. Se o coeficiente angular é positivo, qual é a consequência disso? Se a gente já sabe que o coeficiente angular é positivo, a consequência disso é que a gente vai ter uma reta crescente. Isso já me permite eliminar alternativas, tá? Vamos supor que as alternativas fossem assim, ó, A, B, C, D e E. Qual é a alternativa que eu já consigo eliminar só usando o coeficiente angular? Como eu sei que a reta é crescente, pode ser a letra A? Pode. Pode ser a letra B? Aí já não pode, porque aqui é decrescente. Na letra C pode ser, na letra D também, e a letra E está eliminada. Agora eu estou em dúvida entre A, C e D. Aí eu vou para o coeficiente linear. Deixa eu selecionar o lápis aqui. O coeficiente linear, a gente já sabe que ele é negativo. E o coeficiente linear é o local onde a reta passa no eixo Y. Então, eu sei que essa reta tem que passar no eixo Y em um local negativo. Olha na letra A onde é que ela passa no eixo Y. Neste ponto aqui, concorda? Este ponto é negativo? É, claro que é. Está abaixo do eixo X. Então, isso significa que a nossa alternativa correta já é a letra A. Por que não pode ser a letra C? Porque aqui está passando no eixo Y na origem. Então, aqui o meu coeficiente linear será zero. E zero não é nem positivo nem negativo. E na letra D, está passando no eixo Y neste ponto. Então, significa que meu coeficiente linear é positivo. Eu posso não saber o valor dele numérico, mas sei que ele é positivo. Como a questão me disse que Z é um número negativo, então só pode ser a letra A. Então, note que essas questões, onde você precisa interpretar geometricamente, elas não são difíceis, tá? Geralmente, a equação reduzida vai ser dada. O que é que pode acontecer assim, numa hipótese um pouco pior? É a equação reduzida não ser dada, ela ser dada de uma outra maneira. Lembra que a gente viu que tem mais de um tipo de equação? Então, pode ser dada de uma outra maneira. Aí você vai ter que primeiro escrever na forma da equação reduzida para depois fazer essa análise que a gente vem fazendo, tá? Vamos ver essa questão aqui do SAEP. Já eu comento isso com vocês que eu acabei de falar. Os coeficientes da equação reduzida de uma reta R são ambos negativos. Qual das retas abaixo pode representar a reta R? Então, aqui eu vou colocar as alternativas, igual na questão anterior, para que a gente possa eliminar, tá? Então, aqui ó, vai ser letra A, letra B, C, D e E. Bem, eu sei que ambos os coeficientes são negativos. Então, tanto o coeficiente, fazer aqui nesse cantinho, tanto o coeficiente angular, eu sei que ele é negativo, quanto o coeficiente linear, eu sei que ele é negativo. Bem, como o coeficiente angular é negativo, vamos pensar só no angular. Quer dizer que eu já posso eliminar algumas alternativas. Quais? Então, vamos primeiro pensar aqui. Na letra A, essa reta pode possuir coeficiente angular negativo? Não, porque se trata de uma reta crescente. E a gente já sabe que a nossa reta vai ter que ser decrescente. Decrescente porque o coeficiente angular é negativo. Isso também, então, elimina a letra B, concorda? Elimina mais alguma? C, D e E, todas elas são decrescentes. Então, não posso mais eliminar só pelo coeficiente angular. Só que agora eu vou para o coeficiente linear. O coeficiente linear me diz o local onde essa reta vai passar no eixo Y. Então, aqui eu já sei que no eixo Y tem que passar no ponto negativo. Na letra C, pode ver que está passando na origem. Então, aqui o coeficiente linear vale zero. Então, eu elimino a letra C, porque zero não é negativo, nem é positivo.
Na letra D, está passando no eixo Y neste ponto. E neste ponto aqui, então o coeficiente linear será negativo. Então já sei que a alternativa correta é a letra D. Por que a letra D está errada? Porque a reta está passando no eixo Y neste ponto. E neste ponto aqui, o coeficiente linear é positivo. Por isso que eu posso eliminar a letra E. Então, novamente, só sabendo dos coeficientes, perceba que não é necessariamente o valor numérico do coeficiente, é só sabendo se ele é positivo ou negativo, a gente consegue já ter essa noção de como será o gráfico, tá? E aí, pessoal, foi que eu falei para vocês que pode acontecer, em alguma questão, de a equação não vir na forma reduzida. Quando ela vem na forma reduzida, é muito simples, porque você já vê quem é o coeficiente angular e já vê quem é o coeficiente linear. Mas quando ela vem na geral, ou em alguma outra equação, né, que não seja reduzida, é importante que você saiba reduzir essa equação, tá? E aqui a gente vai ver como é que se dá esse processo. Bem, a ideia é simples. A equação geral sempre vai estar igual a zero. Lembra que sempre para você chegar na reduzida, o segredo é você conseguir isolar o y. Então, aqui para eu isolar o y, basta nessa situação eu passar o x para o outro lado e o menos 3 para o outro lado. Então, eu vou ter que x, y, melhor falando, vai ser igual a menos x, porque vai passar para o outro lado esse x, mais 3. Então, como eu já consegui isolar o y, aqui eu já tenho a minha equação reduzida. E aqui eu noto que o coeficiente angular vale menos 1, que é o número aqui que está multiplicando o x, e que o coeficiente linear vale 3, que eram os valores que eu tinha achado inicialmente para aquela reta, que é essa mesma que eu estou usando no exemplo aqui, tá? Bem, se a equação for dada na forma segmentária, então aqui o segredo vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai olhar para esses números aqui que estão no denominador e a gente vai multiplicar pelo MMC dos dois. Se você não quiser tirar MMC, você pode pensar assim, basta que eu multiplique pelo produto deles, tá? Não necessariamente vai ser o menor caminho fazer o produto deles, porque nem sempre o produto de dois números é o MMC desses dois números. Mas se você não quiser ter esse trabalho de tirar o MMC, você simplesmente vê o produto. Então, quem é o produto desses dois números? O produto é multiplicação, né, pessoal? Então, vai ser 3 vezes 3, concorda? 9. Então, esse 9 é o número-chave que eu vou usar para quê? Para multiplicar os dois lados da equação por esse número. Ou seja, eu vou ter a equação aqui, ó, x sobre 3 mais y sobre 3 igual a zero, não é isso? Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 9. Tanto o lado esquerdo eu vou multiplicar por 9, quanto o lado direito eu vou multiplicar por 9. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que não tenha mais fração. Basicamente, a ideia é essa, tá? Então, aqui o que é que vai acontecer quando a gente fizer essa multiplicação? 9 vezes x por 3 vai ficar 9x por 3. Só que 9 por 3 vale 3, concorda? Então, isso daqui vai ficar, quando eu fizer a multiplicação, deixa eu fazer logo assim, ó. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, quando eu fizer a multiplicação. 9 por 3 a gente sabe que é 3. Deixa eu só selecionar o lápis preto aqui, que está dando trabalho para pegar. Será que vai agora? Bem, não está ainda, eu vou fazer com o vermelho mesmo. Então, a gente vai ter 9 por 3, 3. Então, vai ficar 3x mais 9 vezes y por 3. Também vai ficar 3y. Igual a 9 vezes 0. Sim, aqui eu coloquei igual a 0, mas na verdade é igual a 1, né? Agora foi que eu notei que a equação segmentária tem que ser igual a 1. 9 vezes 1, 9. Lembra que eu falei aqui no início, pessoal? Que foi só um erro de digitação, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, a equação segmentária sempre tem que estar igual a 1, tá? Ali eu coloquei a 0, mas foi um erro de digitação que eu já corrigi agora. Então, aqui a gente vai ter 9 vezes 1, 9. Eu posso dividir tudo isso por 3, tá? Para simplificar. Então, eu vou ter x mais y igual a 3. Então, quem vai ser y? Passo o x para o outro lado. Menos x mais 3. E aqui, novamente, eu chego na mesma equação reduzida que eu tinha no exemplo anterior. Menos x mais 3, tá? Então, a ideia é essa. Faz o produto dos números que tiver no denominador. Multiplica os dois lados da equação por esse número. E aí não vai ter mais fração. Aí, se você isolar o y, você tem a sua equação reduzida.
E com a equação reduzida, você já sabe que o coeficiente angular é linear, tá? Bem, se a equação dada for a paramétrica, aí você vai usar o fato de que nas duas equações você tem a letra t, você tem a mesma letra. Então, você vai isolar essa letra nas duas equações. E como é que fica na primeira equação se eu isolar o t? A gente tem, deixa eu ver se o lápis preto já está funcionando aqui, se não tiver eu continuo com o vermelho, tá? Então, já está. A gente tem aqui, ó, que 3t é igual a x, não é isso? A nossa primeira equação. Passo o 3 para o outro lado. Então, quem é que vai ser x? X vai ser igual, ou melhor, t, né? Tanto faz. X por 3 vai ser igual a t. Eu consegui isolar o t, passando o 3 para o outro lado, dividindo, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda equação. Também vou isolar o t. Na segunda, a gente tem que y é igual a menos 3t mais 3. Vou passar esse menos 3t para o lado de lá e o y para o lado de cá. Então, vou ter 3t positivo igual a menos y, que ele vai passar negativo, mais 3. Então, quem vai ser t? T vai ser igual a menos y mais 3 dividido por 3, concorda? Porque eu passei o 3 dividindo. Como? Essa expressão aqui, ó. Vamos ver se o marca-texto aqui vai funcionar. Como essa expressão amarela vale t e essa expressão amarela também vale t, como elas são iguais à mesma coisa, significa que elas são iguais entre si. Ou seja, eu posso dizer que x sobre 3 é igual a menos y mais 3 sobre 3. Concorda? Aqui eu nem preciso fazer meio pelos extremos, porque como eu estou dividindo por 3 dos dois lados, então eu vou deixar de dividir por 3. Como eu estou deixando de fazer a mesma coisa dos dois lados ao mesmo tempo, continua igual. Isso é equivalente a dizer que eu multipliquei os dois lados por 3, que vai cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. E aqui eu passo esse menos y para o lado de lá e o x para o lado de cá, para poder isolar o y, né, pessoal? Então vai ficar y positivo igual a menos x, porque passou negativo, mais 3. Então aqui, novamente, assim como nas equações anteriores, eu achei a mesma equação reduzida. E aí eu já vou saber que o coeficiente angular é negativo, nesse caso, ser especificamente, que fala menos 1, e que o linear é positivo, nesse caso, ser especificamente que vale 3, tá? Então, sabendo esses coeficientes, eu consigo determinar a equação dessa reta. Beleza, pessoal? A equação e o gráfico, né? Consigo interpretar geometricamente. Então, pessoal, é isso. Eu peço que se você acompanhou até aqui, que você curta esse vídeo, compartilhe com o pessoal, tá? Para que a gente possa crescer juntos, tá? Enquanto canal. Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários. Beleza, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.